Olá, amados irmãos, graça e paz, tudo bem? Bom, eu hoje eu quero fazer agora o quarto capítulo, o quarto vídeo, na verdade, mas é o quarto vídeo no quinto capítulo desse livro aqui do apontamento. Um apontamento sobre esse livro, o que o presbiteriano inteligente deve saber, do autor Aldeir, historiador da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Bom, o livro tem 28 capítulos, 28 temas, mas eu vou pular alguns, porque eu quero fazer apontamentos de algumas partes do livro. Bom, a de hoje, sendo o quarto vídeo, é o quinto capítulo, que fala os 5 pontos calvinistas, né? Estávamos falando sobre calvinismo, então os 5 pontos calvinistas. Eu vou ler um pouco para depois a gente fazer alguns apontamentos. O texto diz assim: João Calvino faleceu no dia 27 de maio de 1564, antes de completar 55 anos de idade. Não teve uma vida muito longa, mas realizou uma grande obra. Além de suas atividades políticas, administrativas e eclesiásticas, Calvino foi um grande teólogo. Após a morte de Calvino, alguns teólogos, sob a influência das tradições humanistas, passaram a questionar algumas doutrinas formuladas por ele. Entre eles se destacou Jacó Armínio, que nasceu em 1560 e morreu em 1609. O Jacó Armínio, que era professor da Universidade de Leiden, na Holanda, ele era um professor também, ele era calvinista também. Só que ele discordava de alguns pontos do calvinismo. O sistema de doutrina elaborado por Armínio, em oposição à doutrina formulada por Calvino, é conhecida como arminianismo. Então, quando a gente fala assim de uma Assembleia de Deus, uma quadrangular, até mesmo a Batista, a gente fala que eles têm uma teologia arminiana. Por quê? Porque vem dessa tradição, desse teólogo, que é do período de Calvino, que era contrário aos pensamentos, não contrário a todos os pensamentos de Calvino, mas contrário a alguns pensamentos de Calvino, alguma sistematização doutrinária de Calvino. Então, e após a morte desse teólogo, né, que é Jacó Armínio, os seus seguidores, eles começaram a apresentar documentos de contradição, documentos contrários à teologia reformada calvinista. Né? Então, eles eram chamados de representação, ou eram chamados de remonstrante. Então, eles eram os remonstrantes. Remonstrar é representar. Eles representavam a Assembleia do seu local, né, de origem, no caso aqui Holanda. Eles representavam insatisfação sobre determinadas teologias, sobre determinados pontos da teologia calvinista dasquelas igrejas, que eles mesmos eram participantes e líderes. Então, a divulgação da remonstrância, né, da representação, gerou grande controvérsia entre os protestantes dos Países Baixos. Uns se posicionavam ao lado de Calvinos, outros ao lado de Armínios. Por isso foi convocado um sínodo para tratar do assunto. Então, nos Países Baixos, havia essa insatisfação teológica sobre os pontos calvinistas, sobre os temas calvinistas. E aí precisou haver uma reunião, que a gente chama ela de concílio, para que decidisse esse impasse de que uns apoiavam o pensamento de Calvino, outros apoiavam o pensamento desse líder, que era professor também de universidade e que tinha um pensamento diferente, que é o Jacó Armínio. Então, essas pessoas que concordavam com ele já eram chamadas então de arminianas. Por isso foi convocado um sínodo para tratar do assunto. E esse sínodo ele foi feito na cidade dos Países Baixos, na Bélgica e Holanda, né? Nos Países Baixos, que é uma cidade chamada Dort. Por isso é chamado de Sino de Dort.
Então foi reunido em dia 13 de novembro de 1618 essa deliberação sobre os assuntos. E o que é que ficou sendo deliberado sobre esses assuntos que os apoiadores de Armínio tinham muitas ideias? E nessa reunião foi deliberado 5 pontos sobre o que se deve crer a partir dessa reunião. Os 5 pontos dos arminianos foram rejeitados. Eles tinham 5 pontos a discutir. E esses 5 pontos principais, eles foram rejeitados pelo Sino de Dort. A rejeição dos 5 pontos deles é a afirmação dos 5 pontos que são chamados de 5 pontos calvinistas. Então eu vou explicar isso melhor. Então a resposta dada pelo Sínodo aos remonstrantes ficou conhecida como 5 pontos calvinistas. Veja, os 5 pontos calvinistas não são 5 pontos do Calvino. São 5 pontos de uma argumentação sobre um aspecto, sobre a linha calvinista, sobre a teologia reformada calvinista. Nesse sentido, não foi Calvino que criou os 5 pontos calvinistas, os 5 pontos. Né? Então, quais são esses 5 pontos? Os 5 pontos foi a depravação total. Houve uma discussão sobre o assunto da depravação total, uma discussão sobre o assunto da eleição incondicional, uma discussão sobre o assunto da expiação limitada, uma discussão sobre a graça irresistível e uma discussão sobre a perseverança dos santos. Bom, essas 5 discussões, se considerar no inglês a primeira inicial de cada discussão dessa, né, que é, por exemplo, depravação total ou total depravação, é o T. E a eleição incondicional, que é o U do incondicional em inglês, a expiação ilimitada, a limitada expiação, o L da limitada expiação, graça irresistível, o I da graça, da irresistível graça, e a P da perseverança dos santos. Essas iniciais desses 5 temas, é o que a gente chama de uma inicial que forma uma palavra chamada tulipe. Então, quando a gente está falando de tulipe, que é uma flor, né, e que se tornou a tulipa, que é uma flor, que se tornou símbolo do calvinismo, a palavra tulipe é a abreviação das iniciais da discussão desses 5 pontos, que é a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Bom, eu não vou entrar em detalhe em todos eles, mas eu vou dar uma explicação bem en passant mesmo. O livro está aqui, recomendo, tem N outros livros que falam sobre o assunto, e recomendo os amados irmãos que em breve possam comprar o livro e ler esse livro aqui, que vale muito a pena. Mas esses 5 pontos do Sínodo de Dort vai responder àqueles que são contrários ao pensamento calvinista esses 5 pontos principais. Qual era a grande questão daqueles que fizeram representação aos seus líderes numa assembleia sobre a discordância? Por isso eles são os representadores, ou mais conhecido como remonstrante, né? Quais são as questões deles? As questões deles é a resposta dos 5 pontos, que é a seguinte: eles acreditavam que a depravação, um homem, ele não era depravado totalmente. Ou seja, para eles, isso era consenso para muitos teólogos daquele período, que a queda de Adão não fazia com que o homem se tornasse totalmente depravado. Ou seja, ele poderia, por si só, por reflexões, conseguiria buscar a graça de Deus, conseguiria fazer a vontade de Deus, conseguiria sair do seu caminho de perversão,
de pecado. Já Calvino acreditava que o homem, por conta própria, não conseguiria sair do seu caminho de perversão. E que todo homem tem seu estado de depravação e que tem potencialidade de total depravação. Ou seja, ele perde totalmente a graça de Deus, ao ponto de não conseguir, por conta própria, buscar a Deus e a vontade de Deus, e por conta própria deixar de pecar. Essa que seria a visão calvinista. Então, a visão calvinista entende, né, ou a visão calvinista, ou a visão dos reformadores, também era a mesma, de que a depravação atingiu totalmente o homem. Já os remonstrantes acreditavam que não, que a depravação não atingiu totalmente o ser do homem. O homem poderia, por via talvez até da educação, ou de qualquer outros meios, chegar a ter consciência do seu pecado e buscar a conhecer a vontade de Deus. Então, esse é o aspecto que a gente pode tirar dessa questão. A segunda questão era a eleição incondicional. Bom, para os reformadores, e para Calvino também, porque todos os reformadores, de certa forma, a maioria eram calvinistas. Então, quando a gente fala para os reformadores, a gente também está falando para os calvinistas. E quando está falando para os calvinistas, a gente também, ao mesmo tempo, está falando para os reformadores. Então, para os calvinistas, a eleição é incondicional, né? Não há condição, não há uma condição para a eleição. Ou seja, Deus elege quem Ele quer. Não há nenhum mérito no homem que possa conferir a ele a possibilidade dele ser eleito. Ele não ajuda na eleição. Ela é incondicional. Ela não há condição para ser eleito. É uma escolha de Deus. Já para os remonstrantes, o homem ele tem uma condição. Ele pode escolher, né? Ele tem uma condição para ser eleito. Ou seja, ele tem um certo mérito para ser eleito. Essa é o que seria a questão. Bom, a terceira análise é a expiação limitada, né? Os remonstrantes, assim como Jacó Armínio, acreditavam que os homens, eles podiam, a morte de Jesus, ela resgata todos os homens do pecado. Todos os homens do pecado. Então todos os homens não seriam mais escravos do pecado se assim o quisesse. E se quisesse aceitar a Cristo e mudar a sua condição de escravo do pecado, todos poderiam ser salvos. É claro que nem todos, mas assim, há a possibilidade que todos. Então, seria uma expiação. Jesus teria morrido na cruz por todos os homens e não apenas pelos eleitos. O calvinismo acredita que Jesus Cristo morreu para os eleitos, para remir os eleitos e não remir todos os homens. Essa que seria a nossa confissão calvinista. Isso é bom explicar porque às vezes há muitas pessoas dentro da igreja IPB que não compreendem esse assunto e nem sequer sabia desse assunto. Então, essa é a abordagem calvinista. O quarto ponto é a graça irresistível. Ora, para os calvinistas, para Calvino, para os reformadores, a graça, uma vez que é Jesus, é Deus, que busca o homem do pecado, o seu buscar, o seu agir, a iluminação da verdade pelo Espírito Santo na vida do indivíduo, a vivificação do indivíduo que está totalmente morto no pecado, e ele está revivendo pela operação do Espírito Santo, pela eleição de Deus, a sua fé se torna eficaz por Cristo, pela operação do Espírito Santo e não por ele. O que se entende é que o homem que aceita Jesus, que a graça quando chega a esse homem, ela chega irresistível. Ou seja, o indivíduo que ouve a graça de Deus e no ouvir, sendo eleito, compreende e sendo eleito, aceita,
ele aceita por uma questão irresistível. Não é possível resistir à graça de Deus. Não é possível rejeitar a salvação. É isso que o texto está querendo dizer, os textos calvinistas. Os remonstrantes são contrários a esses pensamentos. Para eles, o que acontece? Para eles, o homem pode ouvir o evangelho, entender e compreender a graça de Deus e não querer aceitar. Então, para eles, eles entendem então que a expiação é ilimitada. Deus morre por todos, mas nem todos vão aceitar a graça. Vão entender que a graça da salvação, da expiação, ela é resistível, não é interessante. Então, essa que seria a questão. Alguns homens não achariam ela interessante. Desejariam, compreenderiam a graça, compreenderiam o plano de salvação, mas acharia isso desinteressante. Resistiriam à salvação. Esse seria o pensamento dos arminianos. O quinto e último seria a perseverança dos santos. O que seria a perseverança dos santos? O texto aqui vai explicar um pouquinho cada um, mas eu não vou ficar lendo tudo para os irmãos, senão a gente gasta, além de gastar muito tempo, fica talvez até enfadonho para os amados. Eu vou só ler essa parte aqui da perseverança dos santos, que fala de um teólogo que nós gostamos muito, que os calvinistas gostam muito, a IPB gosta muito, que é Lois Berkhoff, que diz assim: o teólogo Lois Berkhoff definiu a doutrina da perseverança dos santos. Aí ele diz: como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pelo qual a operação da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. O que ele quer dizer aqui com isso? O que é perseverança dos santos? Bom, perseverança dos santos é a operação que o Espírito Santo de Deus faz no coração e na mente de cada cristão, o convencendo e o mantendo na graça de Deus, no caminho da graça de Cristo, apesar das dificuldades da vida, do enfrentamento do pecado e apesar das investidas de Satanás e a investida do pecado no homem. Ou seja, resumindo, seria o seguinte: para os remonstrantes, o cristão pode perder a salvação. Ele pode estar na igreja, aceitar Jesus e depois abandonar o evangelho, e uma vez abandonando o evangelho, ele teria perdido a salvação. Ele perde a salvação porque ele abre mão da graça irresistível, abre mão de viver a comunhão com Cristo. Então, ele não persevera na graça, ele não persevera na salvação, ele não persevera no caminho. É o que seria isso. Já os calvinistas entendem, e a igreja de PB concorda plenamente com esses 5 pontos, os calvinistas, né, eles acreditam que o cristão, uma vez que Deus elege ele, e uma vez que a graça é irresistível, há uma operação do Espírito Santo na vida do indivíduo. O indivíduo não perde a salvação. No entanto, nas confissões de fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, que seriam confissões sistematizadas sobre alguns pontos, um dos pontos é esse aqui, da perseverança dos santos. A confissão de fé de Westminster, ela vai dizer que o indivíduo tendo fé, ele pode, de certa forma, dar uma suspensão nessa fé, uma dúvida nessa fé, e se distanciar do evangelho. Isso não quer dizer que ele perdeu a salvação, mas que ele está passando por uma fase na sua vida de questionamento, ou de dúvida, ou de dificuldade, e por isso ele se distancia do evangelho. Mas a graça, a salvação não se distancia dele. É isso que o texto da confissão de fé de Westminster vai dizer. Entendeu? Essa que é a questão. Bom, com isso, nós podemos dizer que estamos até terminando. Vou ler aqui rapidinho. O final da conclusão diz assim: esses 5 pontos refletem bem a ênfase doutrinária da igreja presbiteriana. A soberania de Deus em todas as suas coisas. Nós cremos que Deus é absolutamente soberano em tudo. Nossa confissão de fé afirma: Deus tem
em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas. Para ela e sobre elas qualquer coisa que ele queira. Esse então seria o resumo do capítulo 5. O capítulo 6, o 7 e o 8, o capítulo 6, ele vai falar, deixa eu só terminar aqui para os amados irmãos, o capítulo 6, ele vai falar sobre a tentativa da implantação da igreja presbiteriana no Brasil. Capítulo 7 vai falar da confissão de fé, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Capítulo 8 vai falar da implantação presbiteriana no Brasil. E capítulo 9 vai falar da reconstituição da igreja presbiteriana no Brasil. A igreja ela vai se dividir, né? E depois a estruturação da igreja presbiteriana no Brasil. A igreja, uma hora, ela se divide, vira igreja presbiteriana e igreja presbiteriana unida, e depois há uma reestruturação na organização da igreja e na política da igreja. Então, vai até o capítulo 10. Esses capítulos, do 6 ao 10, eu não vou comentar, porque é um assunto político, é um assunto histórico, e que se os irmãos tiverem interesse de saber datas de rachas da igreja e de outras questões governamentais, documentais da igreja, depois os amados irmãos comprem o livro e lê. É um dos livros mais resumidos sobre a história da igreja presbiteriana no que se refere à tentativa de plantação da igreja, tentativa de implantação, e a plantação da igreja e a reestruturação da igreja. É o livro mais simples, mais resumido possível. Existem outros, então, mas eu não vou comentar isso. Então, o próximo vídeo que eu farei, eu falarei sobre o capítulo 11, que é sobre os símbolos de fé da igreja, e o capítulo 12, sistema presbiteriano de governo, e daí segue em diante. Ok? Um abraço para todos, um abraço, tudo de bom.